Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 41. Uma longa conversa. Depois de uma longa recuperando o tempo perdido com os filhos na semana anterior, Ai parecia estar significativamente melhor no geral. Ela estava cuidando do cabelo e da pele novamente, se certificando de se vestir bem, mesmo estando presa dentro da mansão Shinomiya. Aqua ficou feliz em vê-la agindo do jeito que estava antes de tudo acontecer. Ela estava comendo novamente e aos poucos recuperando pouco peso que havia perdido após a semana de depressão. Ele notou que ela mantinha sua persona de ídolo, embora não houvesse motivo para continuar agindo daquela forma. Ele presumiu que ou ela fazia isso naturalmente pelos filhos, ou que isso se tornou parte inseparável de sua personalidade. Afinal, ela passou 8 anos moldando e vivendo de acordo com essa persona. Ruby estava feliz por sua mãe ter voltado ao normal. Ela sabia que Ai ainda estava passando por um momento difícil, mas estava muito feliz por estar feliz novamente. Ela entendia agora que Ai não estava realmente brava com ela e apenas teve um momento em que ficou brava. O que ela queria dizer era que Ruby sabia que não estava brava o tempo todo. Isso mesmo. Ela também jurou dar à mãe todo o amor que pudesse para que ela se sentisse melhor. Ela também jurou ser a melhor irmã mais velha possível para que Ai pudesse ter uma vida tranquila. Principalmente porque seria difícil para Ai criar 3 filhos sozinha. Ela também estava preocupada se seria um bebê de verdade e não alguém que renasceu. Isso é assustador, pois ela sabia que ela e Aqua eram crianças fáceis de criar, já que eram muito autossuficientes e não choravam muito. Se fosse um bebê normal, Ai precisaria de toda a ajuda possível. Quanto a Ai, ela conseguia pelo menos se concentrar em ser mãe agora. Ela ainda estava triste e tinha momentos em que chorava até dormir, mas depois da noite passada, percebeu que precisava ser forte pelos filhos. Eles mereciam muito mais do que ela podia oferecer, mas ela pelo menos daria a eles o amor que merecem. Então, ela arrumou o cabelo liso e escovado, passou hidratante no rosto e vestiu uma roupa fofa. Era um suéter preto de manga comprida e decotado, com um vestido branco por cima e um par de meias pretas para se aquecer. Era muito quente, já que ela era muito pequena e nunca foi boa em reter calor. Ela também limpou um pouco o quarto, certificando-se de que estava limpo e arrumado, o que a fez se sentir muito melhor. Ela se esqueceu de como era relaxante ficar ali, sentindo o aconchego de estar bonita e em um quarto limpo. Toque, toca, deve ser a Yasaka-san, disse Ai enquanto corria até a porta do quarto. Mamãe. Pare. Ruby gritou. O cu. Ai parou no meio do caminho e se virou para a filha. O grito que Ruby deu era tão diferente dela. Não era o grito normal dela quando estava excitada ou brava. Era um grito de puro medo. Um grito provocado por algo terrível que estava acontecendo. Ruby, o que houve? Aqua perguntou enquanto saía da cama. Ruby correu até Ai, com o rosto encharcado de lágrimas, enquanto se chocava contra as pernas dela num abraço, quase a derrubando. Ela agarrou o vestido de Ai com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos e ela começou a soluçar. Por favor, mamãe. Ela gritou. Ruby-chan, Ai disse lentamente, sem saber o que estava acontecendo ou o que estava fazendo. Não abra a porta. Sua voz falhou enquanto ela gritava mais alto do que Ai jamais a ouvira. Está tudo bem? Ayazaka perguntou enquanto abria a porta do quarto e entrava timidamente. Ruby, por favor, acalme-se, disse Ai carinhosamente enquanto se abaixava e pegava Ruby no colo. Ruby colocou os braços em volta do pescoço e soluçou enquanto Ai a balançava, sem saber o que estava acontecendo, mas focada apenas em acalmar e tranquilizar a filha. Está tudo bem, querida, a mamãe está aqui, disse Ai, lutando contra as lágrimas ao ver o medo da filha, mas ela precisava permanecer forte. Ruby, você está bem? O que houve? Perguntou Aqua, com medo de que Ruby estivesse assustada. Ele não sabia por que ela estava agindo assim. Mamãe, Ruby gritou enquanto se acalmava. Ruby-chan, por favor, diga à mamãe o que está errado, disse Ai, esfregando as costas gentilmente. E eu não sei, Ruby disse através das lágrimas. Está tudo bem, Ruby-chan, disse Ai. Você não precisa contar para sua mãe agora, por favor, relaxe por mim. O choro de Ruby começou a diminuir enquanto ela se recompunha lentamente, relaxando enquanto mantinha a cabeça enterrada no ombro de Ai. Ai não fazia ideia do porquê de Ruby estar gritando daquele jeito. Parecia que Ruby estava sendo esfaqueada pela violência do episódio. Você está calma agora, querida? Perguntou Ai enquanto Ruby se inclinava para trás para poder olhar para ela. Sim, ela disse calmamente e com uma voz cansada. Ai ficou com o coração partido. Ruby estava quase exausta com a explosão repentina de emoção. Como se tivesse acabado de correr uma maratona e estivesse com dificuldade para se manter acordada.
O que poderia ter causado isso? Conta para a mamãe, Ruby, conta para a mamãe o que aconteceu. A mamãe quer ajudar, disse Ai. E eu, Ruby, mal conseguia falar. Eu vi sangue, mamãe. Sangue? Perguntou Ai. Em você e na água. Havia sangue por todo lado, disse ela, entre lágrimas. Ruby, olha para mim e para a água, disse Ai. Estamos bem, viu? Sem sangue. Ruby olhou Ai de cima a baixo e depois para seu irmão, confirmando que não havia sangue. Ai não sabia o que tinha acontecido. Não podia ter sido um sonho, já que Ruby estava acordada e sentada na cama. O que motivou esse comportamento? Ai sabia que Ruby não estava buscando atenção como costuma fazer. Era um grito de puro medo e agonia. Ela começou a se preocupar de verdade com a saúde mental dos dois filhos. Ter a vida virada de cabeça para baixo e descobrir que o homem que você via como pai era um criminoso não era fácil para a pobre menina. Ai se perguntou se Ruby teria sofrido um colapso mental. Ruby, porém, não fazia ideia do que tinha acontecido. Num momento, sua mãe corria até a porta e, no outro, estava atrás de uma porta de vidro, coberta de sangue. Ela viu sua figura borrada, o vestido branco manchado de sangue, sentada contra ela. Ruby se viu gritando, mas não sabia o que estava dizendo. Tem certeza de que ela está bem? Perguntou a Yasaka. Podemos levá-la ao médico, ela está bem, disse Ai, segurando Ruby novamente. Ela só teve uma semana difícil, disse ela. Entendo, disse a Yasuka. Lady Kaguya pediu aos seus chefes pessoais que preparassem uma refeição para todos. Ela gostaria que vocês comparecessem porque tem algo importante para discutir com todos. Estaremos lá, obrigado, disse Ai. Ela balançou Ruby um pouco mais nos braços, certificando-se de que ela estava bem antes de finalmente colocá-la no chão. Ruby enxugou as lágrimas, pois agora estava calma e conseguia falar melhor. Pronto, chega de lágrimas. Ai sorriu para ela. Não se preocupe, Ruby-chan, está tudo bem. Eu prometo. Ruby assentiu com a cabeça. Agora, vamos vocês dois, é hora de uma comida deliciosa. Ela agarrou as mãos dos dois e começou a andar. A família seguiu a Yasaka até a sala de jantar, onde o restante de Bekomachi e até mesmo os amigos de Kaguya estavam sentados. Todos estavam vestidos casualmente e sorriram ao ver Ai. Ei, Ai, que bom ver você por aí. Mei sorriu, esperando manter Ai de bom humor. Desculpe por não ter aparecido na semana passada. Ai sorriu, feliz que sua amiga ainda estivesse tentando animá-la. Sim, fico feliz em ver você acordada. As crianças não param de me incomodar, disse Miyako, embora Ai soubesse que ela estava exagerando, já que amava as crianças. É bom ver você de novo, Ai. Fujiwara gritou e acenou. Igualmente. Miyuki sorriu e acenou também. Sinto muito pelo que aconteceu, Itai. Kaguya deu um chute na canela dele por baixo da mesa. Está tudo bem, Kaguya. Ai acenou, rindo da interação. Estou melhor agora, prometo. Ela sorriu. Ah, lá está o grandalhão. Fujiwara se levantou e correu até Ai. Não de novo, Aqua disse em um tom irritado enquanto a garota o pegava do lado de Ai e o abraçava, ainda que gentilmente. O pobre rapaz está todo machucado, Onezan vai cuidar de você. Agora ela é sua irmã mais velha, o que aconteceu com a tia? Eu sei que é egoísmo perguntar, mas ele pode sentar comigo para jantar? Fujiwara perguntou e lançou o melhor olhar de cachorrinho que pôde. O filhinho dela era tão de partir corações que Ai não conseguiu conter o riso. E Aqua ficou envergonhada, era fofo demais não deixar Fujiwara deixá-lo sentar com ela. Tudo bem se você se sentar com Fujiwara, sua Aqua? Ai perguntou com uma voz doce. Claro, ele disse, sabendo que se arrependeria. Eba. Fujiwara voltou para seu assento e sentou o menino em seu colo, preparando um prato extra para quando a comida chegasse. Mamãe, posso sentar no seu colo? Ruby perguntou. Claro, Ruby-chan. Disse Ai, incapaz de recusar qualquer pedido da filha depois do que aconteceu antes. Ai realmente considerou mandar os dois filhos para a terapia agora, especialmente depois do episódio violento de Ruby. Ambos passaram por coisas terríveis no último mês e ela estava preocupada com a adaptação deles à situação. Principalmente Aqua, depois de ver o quanto ele parecia ter mudado em termos de demonstração de afeto. Como vai, Ruby? Aconteceu alguma coisa divertida? Mei perguntou a Ruby. E, a mamãe está grávida. Ruby deixou escapar sem querer. Mei olhou para Ai e para todos os outros. Sim, estou grávida de novo. Ai suspirou, esperando tocar no assunto mais tarde e de uma forma menos inesperada. Como? Perguntou Mei. E, como? Nino repetiu como um papagaio.
Bem, meninas, quando uma mulher está pronta, ela atende a um pedido da cegonha. O que queremos dizer é como, tipo, você e Eren fizeram isso. Mei Mei perguntou, irritada com o sarcasmo de Ai. Não acho que havia outros homens por perto, disse Ai. Vocês ficaram tímidos por tanto tempo. Quantas vezes vocês dois fizeram sexo? Perguntou Nino. As crianças. Ai gritou. Desculpou-se Nino. Mas quantas vezes? Uma vez, Ai disse com uma voz um pouco envergonhada. Uma vez. Gritaram as garotas Bekomachi. Você também não teve apenas uma vez com seu ex? Perguntou Watanabe. Sim. Ai disse com um gemido. Sério, Ai, você devia pensar em começar uma fazenda lá, disse Mei Mei. Você é incrivelmente fértil. Ai se virou para Mei Mei e a encarou, não gostando que ela brincasse sobre a situação. Desculpe. Ela riu. Espera, o que essas relações físicas têm a ver com ela estar grávida? Kaguya perguntou, incapaz de dizer a palavra sem coragem. Porque eles fizeram sexo. Miyako olhou para Kaguya. E então? Não vejo como isso é relevante. Ela disse. Shinomiya, começou Miruki. É assim que os bebês são feitos, disse ele. Fujiwara não te contou? Não me meta nisso. Ela disse. Não entendi, ela só disse o que era. Mas não é a cegonha que faz o parto quando um homem e uma mulher dormem juntos. Apenas um lembrete amigável de que Kaguya é a segunda pessoa mais inteligente em uma das escolas mais elitistas do mundo. Lá de Kaguya, Ayazaka corou de vergonha. Kaguya pode ter aprendido que era sexo naquela primeira vez em que conversaram sobre alunos do ensino médio, mas ninguém lhe disse que era assim que os bebês eram gerados. Ela sempre presumiu que sexo era algo puramente recreativo. O quê? Perguntou Kaguya. Não entendo como a primeira vez da Ai pode ser o motivo de ela estar grávida. Primeira vez. Ela tem gêmeos de 4 anos, a primeira vez foi há quase 5 anos. Eu cuido disso, deixe a mulher casada explicar, disse Mei Mei, levantando-se. Eu também sou casada, lembrou Miyako. Mei Mei sussurrou no ouvido de Kaguya, para que as crianças não ouvissem os detalhes. Lentamente, o rosto de Kaguya ficou cada vez mais vermelho à medida que ela aprendia mais sobre a origem dos bebês. Ela se levantou, envergonhada. E então, para ter filhos, eu teria que, ela disse completamente chocada e com medo. Como ela ia ter filhos? Ela teria que transar. Ela mal consegue dar um beijo. O Kaishu tentou beijá-la recentemente durante um jantar romântico, o primeiro encontro oficial deles, e Kaguya o expulsou de puro constrangimento. Agora, para ter uma família, eles precisavam fazer sexo. Ela estava condenada. Essa garota, Miyuki escondeu o rosto nas mãos. Você tem uma verdadeira Yamato Nadeshiko. Mei Mei riu, dando um tapinha nas costas de Miyuki, que é uma gíria para a mulher japonesa ideal. Eu não esperava ter que explicar isso. Nino riu. Shinomiya não é das pessoas mais experientes, disse Ishigami. Ela viveu uma vida muito protegida. Ainda assim, não foi a reação que eu esperava da minha gravidez. Ai riu da situação toda. Eu esperava que o presidente ficasse bravo por você estar grávida de novo. Watanabe olhou para Saito, que deu de ombros. Eu ficaria furioso se meu negócio não estivesse arruinado, mas já que a Strawberry Productions está sendo destruída aos poucos e a carreira da Ai acabou, não me importo. Tenha quantos quiser. Ele disse. Ele quer dizer que ajudará em tudo o que puder. Miyako olhou feio para ele. O quê? Ela é uma mulher adulta e isso não muda nada. Ela não precisa mais se preocupar em esconder uma gravidez. Ele disse. Essa não é a mesma atitude que você tinha antes, disse Miyako. Bem, todos me chamaram de paranoico, e eu odiaria dizer isso, mas descobri que eu tinha razão em desconfiar do Eren, disse ele. Mais uma vez, Ai quase morreu e agora sabemos que ele foi o responsável por algumas dessas vezes. Ele não tentou me machucar, defendeu Ai. Não, mas ele se envolveu em crimes e isso envolveu você também, então as ações dele quase te mataram, disse ele. Mas Ryosuke não era Eren, disse Ai. Temos certeza disso? Perguntou Saito. O que você quer dizer? Perguntou Ai. Temos certeza de que Eren não vazou informações para parecer um herói? Perguntou Saito. Essa é uma suposição injusta, disse Ai. É mesmo? Você quase morreu várias vezes desde que o conheceu, disse Saito. Se eu pudesse voltar no tempo, te trancaria em casa no dia do aniversário dos gêmeos. Saito se sentia inútil em proteger Ai. A mulher que ele via como filha quase morreu tantas vezes. Se ele tivesse sido um pouco mais rigoroso, poderia ter salvado sua carreira e até mesmo sua vida. Papai divulgou essa informação, disse Aqua de repente. O quê? Perguntou Ai. Papai, Hikaru, divulgou essa informação.
Ele se gabou disso quando me machucou, disse que esperava que a mamãe morresse por causa de um perseguidor maluco. Aqua tinha quis defender Eren pelo menos nesse aspecto. Foi apenas uma coincidência que Hikaru tenha encontrado Ai na mesma época em que Eren conheceu Ai. Ai não tinha palavras. Hikaru tentou matá-la. Ela presumiu que ele se drogou com Aqua e tentou machucá-lo demais num acesso de raiva, mas ele ia matá-la. Ele conscientemente liberou informações para um perseguidor para que ela morresse. Ele disse que queria você morta, mamãe. Por que você não me contou, Aqua-chan? Ela perguntou. Eu estava com medo. Ele mentiu, preferindo que ela acreditasse nisso a manter segredo. Será que ela tinha feito algo errado? Por que Hikaru queria matá-la? O que poderia ter acontecido para ele decidir que ela precisava morrer? Não podia ser a carreira dele. Ele era um ator decadente. Bom, agora ela era um ídolo decadente por causa dele. Que irônico. Então, Eren realmente a salvou lá, disse Nino. Na verdade, era sobre isso que eu queria falar, disse Kaguya, acalmando-se após sua segunda grande revelação sobre sexo. É sobre Eren-san. E ele? Perguntou Mei-Mei. Quer dizer, claramente não há nada para discutir. Ele é um criminoso que manipulou Ai para manter seu disfarce e escapar da polícia. E ele é um babaca, disse Kyun. Ele quase nos matou, já que a Yakuza atacou Ai para pegá-lo. E você viu o que ele fez, disse Watanabe. Disse Nino. Ele matou dezenas de pessoas e atacou o marido de Mei-Mei. Bem, na verdade, não era ele, disse Mei-Mei. O quê? Perguntou Ai. Aparentemente, o Akuma no Kou ajudou. Foi o outro grupo da Yakuza que atacou, disse ela. Ele disse que estaria morto se não fosse pelo Eren. Pode ter sido uma coincidência, disse Miyako. Não sabemos o que ele estava fazendo. Acho que há mais em Eren do que nos fizeram acreditar, disse Kaguya. Kaguya, ele sequestrou você, disse Miyako. Não tem mais nada a ver, ele sequestrou você. Tenho que concordar, disse Saito. Não sabemos o que ele estava planejando, e ele pode ter feito o mesmo com a Ai. Kaguya, disse Fujiwara. Foi ele quem te levou, então por que você está defendendo ele? Mas ele salvou a mamãe, Ruby interrompeu. Sim, ele fez isso. Aqua concordou com a irmã, já que ele era o único com o contexto completo. Crianças, vocês são muito novas para entender, disse Mei-Mei. Kaguya sabia que precisava contar a eles. Era uma aposta arriscada, mas com os Nakano-kai mortos e Ai segura em sua mansão, ela sabia que eles não poderiam machucá-la e, por isso, Yoshida também não a atacaria. Preciso contar a todos vocês uma coisa, algo importante sobre minha fuga, disse ela. O que você quer dizer? Perguntou Fujiwara. Eren não me sequestrou, longe disso, ela disse. Bem, ele me sequestrou, disse Miruki. Kaguya perguntou, com a linha de pensamento descarrilada. Longa história, disse Miruki. Como eu ia dizendo, o Eren não me sequestrou. Segundo ele não tinha ideia de que eu tinha sido sequestrada até que a notícia foi divulgada. Ela disse. Sério? Perguntou Ai. Quando ele descobriu, disse que me resgataria, disse Kaguya. Ele resgatou você? Perguntou Fujiwara. Sim, ele fez isso. Ela assentiu. Ele resgatou a minha Ayasaka. Até a Kaisho. Quando você foi sequestrada? Ai perguntou, olhando para Miruki. Eren precisava de ajuda, de alguém em quem pudesse confiar. Já que eu amo Shinomiya, Kaguya corou ao ouvir isso. Ele sabia que podia confiar em mim para ajudar. Ele colocou você em risco? Perguntou Miyako. Ele estava no controle, mas queria tirá-la de lá sem lutar, disse Miruki. Eu errei e ele entrou com violência e os empurrou para trás. Ele a salvou. Você também. Kaguya corou. Ao contrário dele, ele venceu 5 caras treinados facilmente, no tempo que eu levei para vencer apenas um, disse Miruki. Por que ele não foi à polícia se sabia onde você estava? Perguntou Mei-Mei. A questão é que não foram os Nakano-kai que me sequestraram. Foi o Yoshida, disse Kaguya. Ele me sequestrou para me fazer acreditar que eram os Nakano-kai, para que meu pai pudesse sair em caçada e fraudar julgamentos contra eles como forma de garantir que fossem derrotados. Yoshida, o líder da Yakuza mais poderosa de Tóquio. Kaguya contou à imprensa que foi sequestrada pelos Nakano-kai, inclusive seu próprio pai. Por que ela mentiria? Eu mantive isso em segredo porque Yoshida estava mandando seus homens protegerem Ai, disse Kaguya. Me proteger? Perguntou Ai. Sim, os Nakano-kai viam Eren como uma ameaça, então te atacaram porque ele se importa com você, explicou Kaguya.
Yoshida manipulou Eren para ajudá-los, fornecendo pessoas para te proteger. Então ele me implorou para mentir e sustentar que foram os Nakano Kai que me sequestraram para que Yoshida nunca descobrisse que Eren me salvou, e isso garantiu que Yoshida não perdesse homens em batidas policiais para que você pudesse ficar protegida. Ai não sabia o que pensar sobre isso. A presença de Eren colocava Ai em perigo, mas ele também estava fazendo muito para protegê-la ao mesmo tempo. Ela não sabia como se sentir em relação a isso. Independentemente de ele protegê-la ou não, ele ainda a colocava em perigo, disse Mei-Mei. Não, ele não fez isso, disse Ai. Mamãe. Ruby disse ao ver sua mãe ficar triste. O que você quer dizer, Ai? Perguntou Mei-Mei. Eren continuou tentando me afastar, principalmente quando nos conhecemos, disse ela. Eu o persegui, fui eu quem quase o arrastou para passar um tempo comigo. Fui eu quem foi atrás dele. Talvez ele estivesse tentando se manter afastado para que eu não me machucasse, e ele se apaixonou por mim a ponto de correr o risco de ficar perto de mim. Não é culpa dele. Eren disse que está desesperado, que não tem como conseguir um emprego ou mesmo comida. Ele veio para o Japão contra a vontade e ficou preso aqui sem documentos nem nada. Ele se envolveu com o crime porque estava desesperado e, aparentemente, era habilidoso e valioso demais para sair, explicou Kaguya. Isso fazia sentido para Ai. Eren estava desesperado. Ela sabia que algo muito ruim tinha acontecido pouco antes de Eren chegar ao Japão. Algo que causou a morte de pessoas com quem ele se importava. Algo que o forçou a uma vida de crimes. Ai pensou na semana passada, em como se sentia destruída e arrasada depois de perder sua carreira, sua reputação e Eren. Em como se sentia furiosa e sozinha. Em como se sentia isolada do mundo por tudo o que aconteceu. Mas seus filhos a recompuseram. Eles a ajudaram a superar tudo e, pelo menos, a encontrar algo para seguir em frente com dignidade e cabeça erguida. Sem eles, ela se perguntava o que teria feito consigo mesma. Eren não tinha ninguém. Não tinha ninguém para ajudá-lo, ninguém para chorar, nem mesmo alguém com quem se irritar. Estava isolado em um lugar estranho que desconhecia, sem comida nem futuro, e sem ninguém para ajudá-lo. É de se espantar que ele tenha feito algo desesperado. Eu não fazia ideia, disse Mei-Mei. Isso parece difícil, disse Miyako. Pesquisei algumas informações sobre Yoshida, disse Kaguya. E sobre o amigo russo Eren. Onde você conseguiu isso? Perguntou Fujiwara. Um dos associados do meu pai é o diretor do Naisho, o Gabinete de Inteligência e Pesquisa. Então, ele me deu algumas informações, disse Kaguya. Espera aí, como? Esse tipo de coisa não é confidencial? Perguntou Saito. Usei o charme próprio de uma mulher de classe e sofisticação. Kaguya apontou para si mesma, com a cabeça erguida e a voz cheia de orgulho. Por favor, você pode me dizer. Estou aprendendo mais sobre a empresa do papai e isso vai ajudar em um relatório escolar. Kaguya implorou com as mãos entrelaçadas e os olhos arregalados. Claro, pequena Kaji, qualquer coisa pela minha querida afilhada. O diretor sorriu enquanto lhe dava um tapinha na cabeça. Não posso decepcionar minha velha amiga e generosa benfeitora. Sim, Kaguya não usou nenhum charme sofisticado. Ela implorou como uma garotinha com olhos arregalados de cachorrinho para um homem que havia como uma filha para ele. Yoshida recrutou Eren à força com base em ligações telefônicas interceptadas que recebeu. Além disso, o russo com quem ele estava, que eles caçavam há 2 décadas, é creditado por ter apresentado Eren a Yoshida. O arquivo da investigação deles mostra que Eren foi obrigado a se juntar a eles contra a vontade, explicou Kaguya. Além disso, aquele armazém era uma missão suicida forçada com a qual eles pretendiam matar Eren, só então envolvendo Eren completamente quando ele demonstrou níveis anormais de habilidade e força. Eles sabiam quem ele era? Perguntou Kaguya. Segundo os relatos, eles só souberam de Eren quando a mídia soube. Pelo menos o nome dele. Só conseguiram informações em partes, já que a Yakuza costuma se comunicar em código para evitar ser descoberta ou ter suas operações divulgadas. Então, começou Saito. Eren é um ex-soldado de um país desconhecido que foi forçado a se juntar à Yakuza devido às suas habilidades e habilidades. É o que os relatórios presumem, sim, disse Kaguya. Ele também tem um ódio especial pelo tráfico de pessoas, isso ele nos disse. Eu me lembro, disse Fujiwara. Quando ele falou daquela garota que ele salvou. Garota? Mei-Mei perguntou. Eren nos contou sobre sua irmã adotiva que foi traficada aos 9 anos, explicou Ai. Eren encontrou os sequestradores e os matou, aos 9 anos. 9. Miyako gritou. Sim, 9? Perguntou Mei-Mei. Onde quer que Eren tenha crescido, era um lugar muito difícil, disse Kaguya.
Os relatos presumem que ele tenha tido treinamento e experiência de nível militar, mas, com base nas imagens de CFTV, não há certeza sobre por qual exército ou país ele lutou. Tinha uma coisa, disse Ai, pensando no passado. Lembro que ele disse que era membro do Esquadrão Wagner. Wagner? Perguntou Saito. Ouvi falar deles no noticiário. São uma empresa mercenária sediada na Rússia, que foi ativada há 2 anos. Ele disse. Então, uma criança soldado e uma mercenária, pensou Kaguya. Eren também disse que todos com quem ele se importava morreram. Ai olhou para baixo, triste. Senti muita pena dele, mas todos que ele conhecia se foram e acho que algo ruim deve ter acontecido com ele antes de vir para o Japão. Então, ele foi forçado a cometer crimes contra a vontade? Perguntou Meimei, esperando entender completamente. Acredito que sim, disse Kaguya. Não há menções ao passado dele, além de especulações e do passaporte falso, nada que mencione que ele seja membro do Wagner. Então, há muito do passado dele que não se sabe. Mas isso justifica tudo? Perguntou Meimei. Quer dizer, claro, ele se sente mal por isso, mas ainda assim ele mata pessoas. Segundo a mídia, ele só teve como alvo membros da Yakuza. Nenhum único inocente morreu por causa de suas ações, defendeu Miyuki. Esse foi outro ponto do relatório, disse Kaguya. Com base em imagens de câmeras de segurança e análises da cena do crime, ele se envolveu repetidamente em brigas em multidões. Ele frequentemente se coloca em risco para evitar danos colaterais ou ferir transeuntes. Mais uma vez, ele mata pessoas para viver, disse Meimei. Verdade, mas ele faz isso por desespero, defendeu Kaguya. Por que ele nunca foi à polícia? Perguntou Miyako. Certamente ele poderia ter pedido asilo e pedido ajuda do governo para encontrar um novo país ou tentar imigrar para cá. Sei que é um processo longo, mas o governo se solidariza com muitos requerentes de asilo. Se ele fazia parte do Wagner, é possível que tenha sido criminoso antes. Às vezes, recrutavam pessoas vindas de prisões, disse Saito. Além disso, ele é de uma área rural, disse Meimei. Ele entende muito pouco de tecnologia ou cultura moderna, então deve ter nascido em uma área rural. Talvez seu desespero tenha começado lá. A mãe dele também foi morta quando ele tinha 10 anos, disse Ai. Ele disse que ela foi morta por eles, quem quer que seja. Talvez uma gangue ou máfia tenha matado a família dele. Eu pude ver isso, disse Kaguya. Não estou dizendo que ele é inocente, mas não acho que Eren seja tão ruim quanto pensávamos no início. O que isso importa? Perguntou Ai. Ai. Meimei disse. Mesmo que tudo o que ele fez tenha sido bom ou justificável, isso não muda o fato de ele ser um homem procurado. Um julgamento não considerará isso justificável, e eles o condenarão. Não há nada que eu possa fazer para ficar perto dele, disse ela, triste. Suponho que você esteja certa, disse Meimei tristemente. Seu pai pôde fazer alguma coisa? Miyuki perguntou a Kaguya. Duvido que ele faria isso, ele não arriscaria muito para proteger um criminoso confirmado, disse Kaguya. Mesmo que Eren tenha salvado você? Perguntou Miyuki. Tecnicamente, Eren colocou você em perigo para me salvar. Duvido que ele ficaria muito feliz com isso, disse Kaguya. Então, não havia como salvar Eren da lei. Não depois de tudo o que ele fez. Ai sentia como se importasse com Eren, talvez até o amasse. Apesar do que aconteceu, ela realmente se importava com ele. Depois de entender muito do contexto por trás das ações de Eren, talvez ela pudesse perdoá-lo e até amá-lo. Mas como ela poderia? Se não tivesse filhos, fugiria com ele de bom grado. Mas ela precisa considerar o futuro dos filhos, e uma vida em fuga não é maneira de criar 2, não, 3 filhos. Ela tem um 3º filho a caminho. Ela nem sabia se conseguiria contatá-lo. Eren provavelmente estava escondido. Se esse russo, Sergei, cujo nome ela lembrava, escapou da polícia por 20 anos, que esperança ela tinha de encontrar Eren? Eu sei que é estranho tocar nesse assunto, mas eu queria ter certeza de que vocês entenderam o contexto por trás do que Eren fez por mim, disse Kaguya. Não estou tentando mudar a opinião de você sobre ele, mas pelo menos contar a minha experiência com ele. Nós agradecemos, Kaguya, disse Meimei. Sim, mesmo que isso não ajude a nossa situação, disse Kyun. Todos nós teremos que encontrar empregos de verdade em breve, já que não podemos mais atuar, disse Meimei. Fale por você, disse Nino. Vou aprender inglês e conseguir um emprego como ator nos Estados Unidos. Eles realmente têm algum respeito por seus artistas, ao contrário daqui. Sinto que eles têm os mesmos problemas, disse Watanabe. Pelo menos eles ganham muito melhor, disse Nino. Além disso, posso encontrar um ator de faroeste bonito. Ela corou. Ai riu da amiga.
Pelo menos as meninas teriam mais facilidade se seguissem carreira solo. Se fizessem marketing direito, poderiam culpar a AI por tudo e evitar os escândalos. A AI até esperava que fizessem isso, já que sua reputação já estava arruinada e pelo menos isso ajudaria as amigas. Sabe, eu poderia comprar as Strawberry Productions, disse Kaguya. Posso conseguir um aumento de mesada do meu pai e ainda deixar você se apresentar. Não podemos fazer isso, disse Saito. Um aumento de mesada para comprar uma agência de talentos, Miyako sussurrou para si mesma. Por que não? Perguntou Kaguya. Porque com a reputação das Strawberry Productions tão danificada, nunca conseguiríamos lucrar. Seria jogar dinheiro fora em algo que não atrairia nenhum tipo de público, disse ele. É melhor deixar morrer. Por mais que sonhássemos em encher o Tokyo Dome com bastões luminosos, acho que não devemos continuar, disse Miyako, segurando a barriga que mal começava a desenvolver uma barriga de grávida. Quase perdi meus ídolos várias vezes no último mês e meio. Não posso mais arriscar a vida deles, disse ele. Prefiro me concentrar na minha própria família. Entendo, disse Kaguya. Depois da longa conversa, a refeição finalmente estava pronta. Era uma das melhores comidas que já haviam comido, provavelmente com temperos medidos em miligramas para deixá-la perfeita. Fim da parte 41. Parte 42. Uma semana se passou após a conversa sobre Eren, e Ai decidiu tomar um ar fresco e se movimentar um pouco. Ela se sentia tão confinada na mansão que decidiu que era hora de ela e seus filhos esticarem as pernas um pouco e fazerem alguma coisa, já que os Nakano-kai tinham ido embora completamente. Bem, não crianças, já que Aqua estava dizendo que estava se sentindo muito cansado depois de tomar alguns dos seus remédios. Então, Ai o deixou ficar na mansão e descansar enquanto ela e Ruby tinham um tempinho de mãe e filha juntas. Ruby ficou emocionada, é claro, já que sempre sentia muita inveja do tempo que passava com Ai. Com seu boné e óculos, Ai estava mais uma vez disfarçada em público. Ruby não precisava de um, mas comprou um boné de beisebol para combinar com seu vestidinho fofo e leggings. O boné contrastava bem com a calça comprida, a camiseta e o paletó de Ai. Ela queria parecer um pouco profissional. Também era cedo, pois Ai queria ter certeza de que sairia quando houvesse pouca gente. Antes, ser reconhecida como ídolo poderia fazer com que ela fosse cercada por fãs. Agora, ser descoberta poderia resultar em um confronto com o qual ela não tinha interesse em lidar. Então, ela se certificou de sair quando quase não havia ninguém nas ruas e se manteve longe das áreas mais movimentadas. Foi bom andar por aí novamente, especialmente com a filha. Finalmente você saiu do esconderijo. Ai se virou ao ouvir uma voz familiar. O olá? Ela perguntou. Logo ali, no beco, estava o russo com quem Eren trabalhava, Sergei, ela se lembrava. O homem aparentemente procurado pelo serviço de inteligência de Naishu nas últimas 2 décadas. Você tem ideia do trabalho que é ter que enfrentar? Tem sido um saco fingir atrasos por 2 semanas, disse ele em tom irritado. Ai começou a se agachar para pegar Ruby e correr, desconfiada de que ela ou sua filha estariam perto daquele criminoso. Antes que ela pudesse, Sergei deu um passo à frente e praticamente a jogou contra a parede, contra um pequeno carro branco. Com uma das mãos bloqueando sua rota de fuga, ela ficou praticamente presa pelo grande homem russo. Por favor, não corra. Só vai ficar mais difícil se você correr, disse ele. Se você não me deixar em paz, vou gritar por socorro, disse Ai, tentando soar intimidadora, mas sem sucesso. Eu não recomendaria isso, disse Sergei, abrindo seu sobretudo e mostrando algo sob o ombro. Ai engasgou de surpresa. Sob sua axila, num coldre, havia uma pistola de algum tipo. Ai não entendia nada de armas, mas sabia que ele tinha uma pistola de algum tipo e estava perto demais para Ai escapar. Mãe, disse Ruby com uma voz baixa e assustada. Ela abraçou a perna de Ai, apavorada com o homem grande sem saber o que fazer. Entre no carro, disse ele, abrindo a porta traseira e gesticulando para que ela entrasse. Por favor, deixe minha filha ir, ela disse. Não, não é bom deixar uma criança sozinha na rua, agora entre, disse ele com firmeza. Se você atirar em mim, a polícia virá. Ai tentou uma última vez persuadir o homem. Eles tentam há 20 anos. Duvido que consigam. Ele riu baixinho. Agora, entre. Ai não tinha escolha. Mesmo que não conseguisse escapar dos policiais, não podia correr o risco de se envolver com ele, já que ele poderia facilmente atirar nela ou em sua filha. Ai sentou-se no banco de trás com Ruby, que choramingava de medo, já que estavam sendo sequestradas. Depois que Sergei fechou a porta e foi até o lado do motorista, Ai tentou abrir a porta, mas ela não abriu. Trava de segurança para crianças, disse Sergei ao se sentar no banco do motorista.
Você não vai conseguir sair antes que eu tenha tempo de reagir, disse ele, ligando o carro e indo embora de onde a levara. Ai agora estava realmente apavorada. Ela não tinha ideia do que fazer. Não podia lutar contra aquele homem ou escapar sem colocar sua vida ou a de suas filhas em perigo. Mãe, o que está acontecendo? Ruby perguntou. Está tudo bem, ficaremos bem, disse Ai. Ai olhou pela janela, pensando que poderia tentar sinalizar. Não pense nisso, disse Sergei, olhando para ela pelo espelho retrovisor. Por favor, o que você quer conosco? Perguntou Ai. Você está perguntando por que um criminoso internacional está sequestrando alguém? Sergei riu. Ai não sabia o que dizer. Ela tinha ideias e nenhuma delas parecia boa. Estou com fome. Você e o pequeno gostam do McDonald's, certo? Ele perguntou. O quê? Que tipo de pergunta foi essa para alguém que você sequestrou recentemente? Tem certeza? Ai disse, sem saber ao certo o que queria dizer. Tem um lugar bem legal aqui perto. Podemos comer alguma coisa. Vamos jantar lá. Ele perguntou. Jantar em? Como ir à loja onde outras pessoas, e se você tentar fazer sinal para outras pessoas enquanto estivermos lá dentro, eu atiro em você, disse ele, embora seu tom não fosse nada ameaçador. O que você quer? Ai perguntou, ficando frustrado. Estou pensando em um quarter pounder com fritas, disse ele. Talvez Coca-Cola também. Isso não é, a criança gosta de nuggets de frango? Todas as crianças gostam de nuggets de frango. Ele disse. Sergei parou no estacionamento, saiu do carro, abriu a porta de Ai e acompanhou Ai e Ruby até o McDonald's. Ele estava perto demais para Ai tentar escapar, sem mencionar que ela estava segurando a mão de Ruby, e seria perda de tempo pegá-la e correr antes que ele pudesse reagir. Quando ele chegou à frente da fila, a moça do caixa levantou os braços em forma de X para Sergei. Nada de inglês, ela disse em um inglês muito quebrado. Primeiro, disse Sergei em seu sotaque japonês habitual, pegando a garota de surpresa. Falo japonês bem o suficiente para ser compreendido. Segundo, o inglês é minha terceira língua. Minha língua materna é o russo, então agradeceria se você gentilmente atendesse meu pedido. A mulher fez uma reverência e pediu desculpas, não esperando que ele soubesse tão bem japonês. De qualquer forma, vou pedir um quarter pounder com batata frita grande e Coca-Cola. Sem sal na batata frita, mas posso pedir um pacote de sal à parte? A moça aceita o que você quer? Ele se virou para Ai. Ela estava seriamente confusa. Isso é um sequestro ou uma tentativa frustrada de um jantar romântico? Você está controlando peso ou algo assim? Sua barriga está parecendo um pouco maior. Se a Ai não estivesse apavorada com a própria vida, ela ficaria ofendida. Não tem certeza? Ok, ela vai pedir cheeseburger com água para as crianças. A pequena vai pedir nuggets de frango. Você ainda usa brinquedos? Perguntou ele. Não fazemos isso há anos, senhor, ela disse. Droga, o garoto ia adorar um brinquedo, disse ele. Ah, bom, obrigado. Sergei acompanhou Ai até uma mesa longe de outros clientes, embora houvesse poucos na loja tão cedo. Eu adoro como eles servem almoço 24 horas por dia, 7 dias por semana, disse ele. Detesto o café da manhã. Sabe, tem uma coisa fascinante no McDonald's que muita gente não sabe. Quer saber? Eu tenho escolha? Perguntou Ai. Ruby a segurava enquanto ela se sentava. Não, disse Sergei. Ok, então o McDonald's é a primeira rede de fast food a incorporar um drive-thru. Começou em uma cidade chamada Sierra Vista, no estado americano do Arizona. Você sabe por quê? Ai não respondeu, ainda assustado e muito confuso. Vou te dizer uma coisa, é porque em Sierra Vista tem uma base do exército dos Estados Unidos chamada Forte Huachuca, uma base do exército onde treinam soldados da inteligência militar. Antigamente, os soldados não tinham permissão para sair da base uniformizados. Eles podiam dirigir para fora da base, mas não podiam sair dos carros enquanto estivessem uniformizados. Não me pergunte por quê. Ele riu baixinho. Então, o que o McDonald's fez foi instalar uma janela e um caixa na lateral do prédio, para que os soldados não precisassem sair do carro durante o almoço. Isso não só os permitiu comer sem trocar de uniforme, como também tornou a entrega da comida ainda mais rápida. Logo, outros McDonald's adotaram isso, assim como outras indústrias de fast food. Não é incrível? Ok, disse Ai. Porque isso é relevante. Não é só uma conversa fiada. Você parece muito estressado agora. Claro que ela está estressada. Ela vai ser sequestrada. Ah, a comida está pronta. Fique aqui ou eu atiro em você. Ele riu enquanto ia pegar a comida.
Depois de trazer a bandeja de volta, Sergei pegou suas batatas fritas e sem sal, abriu o pacote de sal e despejou sobre elas. Porque ele não pediu sal é porque se você pedir sem sal, eles têm que fazer uma porção nova, o que significa que você sempre recebe batatas fritas quentinhas. Como ele sabe o que ela está pensando? Então, eu peço sal à parte para saborear batatas fritas quentinhas e crocantes. Isso é meio rude com os trabalhadores, disse Ai. Sim, porque ser rude é o pior crime que cometi hoje. Ele riu. Ai não pôde argumentar contra isso. Sergei começou a comer seu hambúrguer com batatas fritas como se fosse a melhor coisa que já tivesse provado. Parecia estar se divertindo, o que era estranho, considerando que Ai estava apavorada, assim como Ruby. Você não vai comer, disse Sergei, de boca cheia. Não gostou? Quer que eu pegue outro? O que é isso? Ai gritou, embora em voz baixa. Ela estava ficando chateada por ser enganada daquele jeito. Primeiro, ele a sequestra sob a mira de uma arma e depois leva ela e Ruby para comprar comida. O que havia de errado com esse cara? Só queria falar sobre o Eren, honestamente, disse ele. Estou vendo que a depressão está te afetando muito. Você precisa tomar cuidado para não engordar. A barriga era tão evidente assim. Ai ficou um pouco constrangida com isso. Você não está ofendida, disse ele, terminando o hambúrguer. Isso é estranho. Normalmente, espera, merda, você está grávida, ele percebeu. Sim, Ai confirmou, sem ter certeza de onde essa linha de conversa iria levar. Parabéns, eu acho, disse ele. Acabei de sequestrar a mãe do bebê do Eren, espero que ele nunca descubra, disse para si mesmo. Por que você quer falar sobre Eren? Ai perguntou. Imaginei que houvesse algum mal-entendido entre vocês dois e achei que vocês dois deveriam conversar, disse Sergei. O Eren está meio chateado com isso e não está nem um pouco a fim de se aproximar de você por causa do medo que você sentiu. Ele ficou arrasado com o que aconteceu? Ele ficou tão chateado assim. Ele não demonstra, mas agora ele quer sair clandestinamente do país e escalar uma montanha ou algo assim, disse Sergei. Ai riu um pouco, achando engraçado que ele fizesse isso quando estava chateado depois do que eles conversaram antes. Já faz 2 semanas que estou tentando te contatar, inventando atrasos. Mas a mansão Shinomiya é impenetrável. Ele está ficando frustrado e isso está se tornando um risco para a minha saúde. Sergei riu baixinho. Não há muito o que conversar, disse Ai. Mesmo que nos víssemos, o que aconteceria? Ele ainda é um homem procurado. Sim, e para ser honesto, grande parte disso é minha culpa, disse Sergei. Kaguya disse que você o colocou no crime, disse Ai. Como ela sabe? Perguntou Sergei. Não importa. Mas sim, eu sabia. Ele foi estúpido e se aprofundou demais, mas eu dei a ele o primeiro emprego. Então, o que você vai dizer? Que eu deveria me sentir mal com isso. Porque eu me sinto. Eu me sinto mal mesmo. Todos nós conversamos sobre isso, e eu me sinto péssima pelo que aconteceu com ele. Todos nós nos sentimos, mesmo que alguns discordassem dele. Não estou aqui para lhe dar um momento de autopiedade, disse Sergei. Estou aqui para lhe dar uma perspectiva de quem ele é como criminoso e como homem desesperado. Da perspectiva de alguém que passou pela mesma coisa, disse Sergei. Eren disse que ele era uma criança soldado, disse Ai. Sério, ele não me contou. Faz sentido, já que ele confiaria mais em você do que em mim. Sergei riu baixinho. Sim, Eren lutou em uma guerra. Com quem ele estava? Perguntou Ai. Não faço ideia, ele esconde muito do passado. Para ser sincero, você provavelmente sabe mais sobre o passado dele do que eu, disse ele. Eren fez algumas coisas ruins e tomou algumas escolhas difíceis porque, se não fizesse, morreria. Quando servi aos soviéticos na guerra do Afeganistão, se meu comandante me ordenasse matar um bando de aldeões inocentes, eu matava. Se não matasse, ele me matava. Então, priorizei minha vida em detrimento da vida dos outros. Isso não é ilegal? Perguntou Ai. Mesmo pelas leis russas, sim, era ilegal. Mas quem ia fazer alguma coisa a respeito? Ninguém. O Ocidente não se importava, e meu comandante era competente o suficiente para não se meter em encrenca. O pequeno Ryadovoy Sergei, que, aliás, é um soldado raso, não era importante o suficiente para sequer dizer não. Às vezes me arrependo do que fiz. Mas estaria morto se não fizesse isso. Entendo, disse Ai. Tornei-me oficial durante a guerra e, quando me tornei major, fiquei preso na logística. Basicamente, um beco sem saída para nossa carreira. Então, vendi coisas excedentes ilegalmente para não passar fome.
Roubei o pagamento dos meus próprios subordinados e, quando a União Soviética entrou em colapso, eu estava em fuga porque eles estavam procurando bodes expiatórios. Eu não tinha uma patente alta o suficiente para sobreviver, então fugi. Foi assim que você veio parar no Japão? Perguntou Wai. Fiz alguns trabalhos de contrabando entre Vladivostok e o Japão, o que me permitiu abrir meus próprios negócios na indústria do contrabando. Já estávamos na década de 1990. Conheci uma linda japonesa e me apaixonei. Até tive um filho com ela. É engraçado, aí estava começando a ver uma conexão aqui. O que aconteceu? Perguntou Wai. Ela descobriu, e bem, agora estou solteiro, Sergei riu baixinho. Sabe, imagino que meu filho tenha mais ou menos a sua idade agora, disse ele. Então, o que você está sugerindo? Perguntou Wai. Devo colocar a mim e meus filhos em risco por amor. Tentar fazer funcionar enquanto a polícia o persegue e a Yakuza me persegue para manipulá-lo? Sinceramente, qual é a minha opinião? Eu diria para você esquecer ele e seguir com a sua vida, disse ele, rindo. Sério? Esse é o conselho dele. Ele a sequestrou para lhe dizer isso. Então é isso que eu devo fazer? Perguntou Wai. Não sei. Não estou aqui para dizer o que você deve ou não fazer, disse Sergei. Estou aqui para lhe dar uma perspectiva. Uma perspectiva que talvez seus amigos não possam dar porque não entendem o desespero ou a necessidade de fazer coisas ruins para sobreviver. Como, mesmo que às vezes sejamos forçados a fazer coisas ruins, isso não torna as pessoas inerentemente más. Você acha que um problema financeiro pode ser comparado a passar fome em um inverno russo frio? Acho que não, disse Ai. Quando meu amor descobriu, conversamos bastante. Nos encontramos para um jantar no McDonald's e tivemos uma longa conversa sobre o que deveríamos fazer. No final, concordamos que deveríamos ficar separados para que não só ela estivesse segura, mas também o nosso filho. Embora eu admita que isso me partiu por dentro, chegamos a um acordo. O trabalho de um homem é proteger sua mulher e seu filho, e às vezes isso significa ficar longe. Então fique ou esqueça-o. Não sei o que fazer, disse Ai. O que eu diria é, façam o que eu fiz. Conversem com ele. Decidam se vocês dois querem priorizar a segurança de vocês e dos seus filhos ou buscar o amor, independentemente dos desafios. Mesmo que isso acabe com as coisas entre vocês dois, pelo menos conversar sobre o assunto pode dar um fim a tudo e facilitar a superação. Ou talvez vocês decidam que se amam tanto que o risco vale a pena. Não posso dizer. Tudo depende do que vocês dois decidirem juntos. Ai pegou uma única batata frita da refeição de Sergei e deu uma mordida, tentando muito pensar no que deveria fazer. Sabe, quando ele falou de você pela primeira vez, ele se esforçou muito para dizer o quanto desejava que você o deixasse em paz. Como ele a considerava inocente e acreditava que você era uma boa mulher. Como ele não desejava mais nada que você se afastasse para que pudesse estar segura e feliz longe dele. Sergei disse. Ele disse isso? Perguntou Wai. Acho que ele começou a se apaixonar por você logo no começo. Mas ele se esforçou muito para te afastar porque não houve momentos seguros ou tranquilos na vida dele. Ele estava com medo de que algo acontecesse com você e seus filhos. E não tenho dúvidas de que ele mataria uma cidade inteira para manter você e seus filhos seguros. Ai riu por um momento ao notar que Ruby tinha terminado seus nuggets de frango. Mesmo tendo sido sequestrados, isso não a impediu de querer comer uma comida deliciosa. De qualquer forma, você deveria ir para casa. Quer que eu te leve de volta? Perguntou Sergei. Eu tenho escolha? Perguntou Wai. Desta vez, pai. Ele assentiu. Estou velho demais para sair com alguém como você. Prefiro prostitutas da zona de prostituição. Ai se apressou para tapar os ouvidos de Ruby antes de ouvir o velho se gabar de se prostituir. O que havia de errado com esse cara? Espera aí, tudo isso e você ameaçou atirar em mim? Perguntou Ai, confusa sobre o porquê de ele ameaçar matá-la só para lhe dar conselhos. Eu estava mentindo, Sergei riu. Duvido que você aceitaria um convite normal para conversar. Então, tive que ser criativo. Enfim, vou dizer ao Eren que você quer conversar. Ela realmente odiava esse cara. Ok. Ai assentiu. Além disso, acho que prefiro ir andando. Eu realmente não confio em você. Eu ficaria ofendido se você confiasse em mim, Sergei riu. Tenha um bom dia. Que estranho, pensou Wai. Ela pegou Ruby no colo e saiu, que se acalmou depois de perceber que Sergei não os machucara. Isso significa que Eren ainda pode ser nosso papai? Ruby perguntou. Eu não conheço Ruby-chan, disse Ai honestamente. De qualquer forma, ela precisava conversar com Eren.
Um dia depois, de acordo com relatos recentes, foi confirmado que Yoshino Ai, ex-estrela do controverso grupo Bekomachi, foi dada como desaparecida ontem. Seu empresário, Saito Ishigo, registrou um boletim de ocorrência após ela não retornar ao seu endereço, que não foi divulgado devido à recente polêmica. Muitos ex-fãs da ídolo de 20 anos recorreram às redes sociais, afirmando que provavelmente foi o Akuma no Ko, Eren Yeager, quem a sequestrou após ser descoberto. Presume-se que ele a perseguiu e a sequestrou depois que ela o rejeitou ao descobrir suas ligações criminosas. Até o momento, a polícia não divulgou nenhum comunicado e está investigando a situação. Até termos mais informações, tentaremos manter a população de Tóquio informada. Você parece chateado, disse Sergei enquanto Eren desligava a TV. Aquele desgraçado. Eren rosnou alto. Eu devia saber que ele levaria Ai. Parece que sim, disse Sergei. Como ele conseguiu pegá-la? Perguntou Eren. Talvez eu tenha entrado em contato com ela, disse Sergei. O quê? Perguntou Eren. Eu pedi para você ficar longe dela. E você está ficando deprimido demais por causa dela. Sergei gritou de volta. Achei que seria bom se vocês dois pudessem pelo menos conversar em vez de ficarem se lamentando como um bando de adolescentes. E agora Yoshida tem Ai. Eren gritou de volta. Provavelmente a loirinha também, já que ela estava com a Ai, Sergei mencionou. Ruby também. Perguntou Eren. Sim, e seu filho ainda não nascido também, disse Sergei. Ah, merda, você não sabia? Perguntou Sergei. Não, eu não fiz isso. Eren disse, em estado de choque. Ela estava grávida. Isso significava que estava grávida, um filho dele. O segundo filho de Eren. Mais um filho que ele abandonaria por causa de suas escolhas. Vamos dar um jeito nisso, disse Sergei. Vou encontrá-la e faremos outra operação de resgate. Levaremos ela e as crianças, tanto as vivas quanto as que em breve estarão vivas, para um lugar seguro. Eren sentou-se no sofá em seu pequeno apartamento improvisado no armazém. Sua mente a mil, imaginando o que estava acontecendo. Ele estava completamente inseguro sobre o que faria, mas tinha algumas ideias. De repente, seu telefone começou a tocar. Ele o pegou e olhou para o número. Reconheceu. Era Yoshida. Atenda, disse Sergei. Eren aceitou e colocou o telefone no viva voz. Ai ficou presa em um pequeno quarto com Ruby nas últimas horas. Era um quarto relativamente agradável, embora com portas de madeira grandes e pesadas, com maçanetas apenas do lado de fora. Havia um sofá vermelho e uma estante com várias histórias diferentes para entreter, mas ela não estava concentrada nisso. A última coisa de que ela se lembrava era de ter saído do McDonald's, e então tudo se tornou um borrão. Ela foi atacada, acredita, e sequestrada pela segunda vez no mesmo dia. Depois de acordar, ela e Ruby estavam presas naquele quarto. Mamãe, estou ficando cansada de ser levada, disse Ruby. Ai teria rido disso se não estivesse tão apavorada agora. Não se preocupe, Ruby-chan, tenho certeza de que a polícia está nos procurando agora, disse Ai. Queria que Eren ainda estivesse aqui, ele sempre nos salvou, Ruby choramingou. Sim, ele fez. De repente, a porta se abriu e um homem de terno preto e barrigudo entrou. Ele era mais velho, talvez na casa dos 40, se ela tivesse que adivinhar, mas parecia intimidador e importante. Quem é você? Ai perguntou. Pode me chamar de Yoshida, disse o homem. Yoshida, o chefão da maior gangue de Tóquio. O homem que empregou Eren. Por favor, sentem-se. Temos algumas coisas para discutir, disse Yoshida. Ai pegou Ruby nos braços e sentou-se no sofá, enquanto Yoshida pegou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Ele não tinha nenhum guarda com ele, embora Ai soubesse que isso acontecia porque ela jamais poderia esperar vencer uma luta contra ele. Se você está tentando me usar contra o Eren, não vai funcionar. Nós terminamos, disse Ai, na esperança de convencê-lo a soltá-la. Mas ela sabia que era inútil. Alavancagem? Ah, já passamos disso há muito tempo. Yoshida riu baixinho. Na verdade, eu esperava pegar só você. As crianças teriam sido uma alavanca, mas acho que o garoto será a única coisa. Você e sua filha serão o castigo dele. Ruby choramingou ao ouvir isso, enterrando a cabeça no ombro de Ai enquanto a segurava. Punição, por quê? Perguntou Ai. Veja bem, quando Shinomiya escapou, eu não pensei muito nisso. Embora isso tenha dificultado as coisas, ela ainda manteve a narrativa de que os Nakano Kai a levaram, então eu deixei passar na hora. Mesmo que Eren tenha sido quem a libertou. Como ele sabe disso? Kaguya disse que Eren manteve isso em segredo. Diga-me, garota, você e Eren acreditam que eu sou estúpido?
Acreditam que, depois de décadas liderando o grupo Yakuza mais poderoso da região de Kanto, eu poderia cair em uma mentira tão lamentável? Perguntou ele. Eu nunca. Ai foi interrompida quando Yoshida lhe deu um tapa com as costas da mão, fazendo Ruby chorar quando Ai caiu ao seu lado no sofá. Sabe, é estranho. Depois que ela escapou, você e Kaguya se tornaram tão amigas. Ela ficou no seu apartamento e te abrigou na mansão dela. Mas eu poderia atribuir isso àquela vez em que você a conheceu quando seu filho fugiu. Como ele sabe disso? Há quanto tempo ele a observa? Ai estava começando a ficar apavorada e assustada. E tinha aquele garoto, o Shirogane. O pequeno presidente de classe daquela academia de garotos ricos. Que Eren visitava com frequência antes de Shinomiya escapar. Tem o rosto dele nas câmeras de segurança. É tão estranho que alguém com quem Eren começou a se encontrar de repente tenha tido a coragem e o conhecimento para salvar uma garota da Yakuza. Mas você quer saber o que realmente me fez perder a razão? O que realmente me deu a pista de que Eren a salvou? Diga-me, que policial japonês se precipita sozinho num tiroteio? Um único oficial de assalto especial ataca uma posição. Eu conheço Shinomiya, o patriarca Shinomiya. Ele enviaria um exército particular se soubesse que a filha estava lá. Quando você junta os três, fica bem óbvio. Ai permaneceu deitada de lado no sofá, com o rosto ainda ardendo, agarrada desesperadamente a Ruby. Ela estava apavorada. Então, alavancagem? Não, você não é mais alavancagem. Você é um castigo. O que você vai fazer? Perguntou Ai. Acredite ou não, você está com sorte, disse ele. Essa sorte? Perguntou Ai. Você é muito valioso. E eu tenho um comprador para você. Mas vamos garantir que o Eren também fique por dentro. Yoshida pegou o celular e discou um número que presumiu ser o de Eren. Depois de um momento, Eren entendeu e Yoshida colocou no viva voz. Por um momento, houve silêncio. Ai conseguia ouvir uma respiração suave vinda do telefone, então sabia que Eren estava ouvindo. Pensou em pedir ajuda, mas foi inútil. Estava presa. Eren, eu queria conversar. Como você está? Silêncio. Sabe, depois de salvar a garota Shinomiya, eu estava disposto a deixar isso de lado, já que não me impactou negativamente. Mas sua insubordinação está me dando nos nervos. Tenho certeza de que você sabe que eu tenho a ídolo fracassada e a filha dela. Sinceramente, eu não pretendia ficar com a filha dela, mas não posso deixá-la ir agora. Então, ela servirá como seu castigo. Encontrei um comprador para ela. Não se preocupe, será um destino misericordioso. Já ouviu falar da Coreia do Norte? Coreia do Norte. Ele ia vender ela e Ruby para a Coreia do Norte. Curiosamente, eles costumam sequestrar animadores japoneses para ajudar em seus filmes de propaganda. Na verdade, eles estão planejando começar sua própria indústria de ídolos. Agora, eles poderiam fazer isso do zero, mas estão interessados em recrutar alguns talentos antigos. E qual talento melhor do que Ai, da extinta Bekomachi? Agora, as primeiras semanas podem ser difíceis para ela e para o pequeno. A Coreia do Norte costuma reeducar seus hóspedes, o que pode ser bastante violento. Mas, uma vez reeducada, ela viverá a vida de uma celebridade de verdade. Ela até terá sua própria carreira de volta. Ela viverá uma vida de luxo e poderá até continuar a carreira que tanto ama. Não é ótimo, Ai? Ele se virou para ela. Você e sua filha se tornarão os ídolos mais famosos de um país inteiro. Pense bem, o povo norte-coreano está com tanta fome que muitos recorrem ao canibalismo. Vocês darão amor e esperança a um povo carente. Eu diria que eles merecem mais do que os fãs japoneses. Claro, todas as suas músicas serão propaganda, mas quem se importa, certo? Contanto que vocês espalhem amor e esperança. Vocês até aprenderão uma nova língua. Hangul é muito fácil de aprender, pelo que eu entendo. Agora, Eren. Ele voltou ao telefone. O menino, o filho dela, agora é a alavanca. Consigo imaginar destinos piores para ele. Mas quanto a Ai e a filha, você não precisará se preocupar. Elas estarão seguras e até ricas na Coreia do Norte. Então, pense nisso como um castigo misericordioso. Houve silêncio depois disso. Ai se perguntou o que Eren diria. Ela percebeu que Yoshida esperava raiva, tristeza, súplicas ou qualquer coisa normal. Afinal, Eren era um homem contra um grupo Yakuza que contava com milhares de pessoas. O que ele poderia fazer para salvá-la? Eu disse que se você a usasse contra mim, eu lhe mostraria por que me chamavam de Diabo de Parades, disse Eren calmamente. O que acontecer depois é problema seu. Eren desligou. Ai olhou para o rosto de Yoshida. Seu sorriso presunçoso havia desaparecido, substituído por confusão. Parecia que ele tinha visto algo que não estava certo.
Algo que se aproximava do vale misterioso. Algo que não fazia sentido. Ai teve que concordar. Ela esperava que Eren reagisse como qualquer um reagiria. De raiva ou até mesmo implorando. Mas sua voz era calma, como se estivesse lendo uma lista de compras ou relatando um fato aleatório. Ele poderia muito bem ter dito que o sol está quente, considerando quão prático ele era. Então ele desligou. Eren tratou toda a situação como se estivesse no controle e tivesse a vantagem. Ai percebeu que Yoshida sentiu um leve arrepio na espinha diante da estranheza, mas ignorou. Provavelmente presumiu que Eren estivesse em choque e não soubesse o que fazer. De qualquer forma, por favor, fiquem à vontade. Obviamente, nada de eletrônicos, mas vocês têm um banheiro e alguns livros para se entreter. Até livros infantis para o pequeno. Não quero que fiquem muito estressados antes de viajarem para o exterior, disse ele, deixando a e Ruby sozinhas. Mãe. Você está bem? Perguntou Ruby. Sim, mamãe está bem. Ela tentou sorrir. O que vai acontecer conosco? Ela perguntou. Considerando como Eren agiu, Ai realmente começou a esperar por algo impossível. Acho que o papai vai nos salvar. Ela sorriu enquanto segurava a filha. Você sabe que ele te superou completamente, né? Disse Sergei. Quer dizer, este não é o Nakano Kai. Desde que cheguei aqui, Sergei, tenho lutado para me adaptar a essa nova tecnologia. Toda vez que me acostumava com algo, acontecia algo novo que eu não conseguia prever. A tecnologia, as táticas e até a cultura eram tão diferentes. Agora, estou acostumado, disse Eren. Isso é ótimo, eu acho. Sergei deu de ombros. Sem mencionar que, como eu estava tentando me esconder das autoridades, tive que ser sutil e não podia correr muitos riscos, disse Eren. Você explodiu um armazém inteiro sozinho e chama isso de sutileza? Perguntou Sergei. Para mim, é sutil, disse Eren. Isso é realmente assustador, disse Sergei. E eu sempre tive que tomar cuidado para que Ai nunca corresse perigo. Agora, porém, nada me impedirá de matar Yoshida. Bem, se vamos fazer isso, precisaremos de uma base de operações, disse Sergei. Nós? Perguntou Eren. Achei que você nunca se envolvesse. Não vou, mas alguém precisa encontrar informações e fornecer armas e explosivos. Tudo de graça, é claro. Sergei sorriu. Então, outro armazém? Perguntou Eren. Péssima ideia, vamos precisar de um lugar novo para o Yoshida não te encontrar. Ele sabe onde a maioria dos meus está, pensou Sergei. Que tal visitarmos o antigo chefe da AI e pegarmos emprestado o estúdio de dança deles? Tem espaço suficiente para guardar coisas. Ele não concordaria e provavelmente chamaria a polícia, disse Eren. Eu consigo ser bem convincente, Sergei riu baixinho. Só me prometa que vai me dizer de onde vem o apelido de Diabo do Paraíso. Eu conquistei isso no meu próprio mundo quando exterminei 80% da população conhecida, disse Eren honestamente. Só me conte a história real depois que salvarmos a mãe solteira, ele disse. Claro. Eren deu de ombros, sabendo que Sergei jamais acreditaria na verdade. Eren tem certeza de que conseguirá inventar uma mentira depois de salvar Ai. Leve isso, disse Eren, apontando para seu equipamento de ODM. Aquele lance esquisito do gancho. Perguntou Sergei. Parece um gancho misturado com equipamento de mergulho, uma motocicleta e espadas. Ele disse. Estou quase terminando os reparos. Vai ser útil, acredite. Como você quiser. Sergei deu de ombros. Fim da parte 42.